Bem-vindo ao canal Tutores Bilíngues, onde você vai encontrar dicas e material de apoio para tornar-se e manter-se fluente na língua inglesa. Hoje nós vamos lidar sobre a importância da fonética para a boa pronúncia e, consequentemente, para uma melhor compreensão auditiva do inglês. Muitas pessoas não dão importância à fonética como ela merece. A fonética, como todo mundo sabe, é o estudo dos sons do idioma. Então, o inglês tem sons específicos que diferem da língua portuguesa e alguns sons específicos que são comuns também na língua portuguesa. Por exemplo, se a gente lidar com o som fonético da letra F, o inglês e o português, eles vão ser idênticos. Agora, outros sons, eles são totalmente diferentes e a gente tem que aprender a fazê-los corretamente. Por exemplo, a questão do TH, que muito brasileiro tem dificuldade. Ou também do chamado I curto, que alguns brasileiros, que consideram-se inclusive fluentes no idioma, desconhecem. Então, aos poucos, aqui no Tutores Bilíngues, nós vamos começar a lidar com os sons da língua inglesa. Agora, por que isso é importante? É muito básico. Cada idioma, ele tem o chamado idioma padrão, aquilo que, se você falar, todo mundo vai te entender. Então, por exemplo, o português, né? Falando português, qualquer país de língua portuguesa vai te entender. E se um estrangeiro está aprendendo português, ele precisa que as pessoas reproduzam os sons da nossa linguagem a fim de que entendamos o que eles queiram falar. Porém, há a questão dos sotaques. Claro que em países de dimensões gigantescas como o Brasil e os Estados Unidos, é natural que cada estado tenha uma peculiaridade no modo de falar. Porém, essa peculiaridade não influencia na questão fonética. De tal forma que, por exemplo, uma pessoa de um estado não entenda o que o outro fala em outro estado. A musicalidade e o ritmo o modo como você fala pode ser diferente. E é diferente, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, e o Rio de Janeiro, São Paulo, os estados do Nordeste. Então, eles têm uma musicalidade diferente na hora de pronunciar as frases. Porém, a fonética, ela não difere, ela é padrão. A mesma coisa nos Estados Unidos, é um país gigantesco. Então, o modo como o inglês é falado nos diferentes estados pode ser um pouco diferente. Existem peculiaridades, porém a fonética é a mesma. E quando a gente entende a fonética, à medida que a gente espera um determinado som, esse que é o detalhe, à medida que a gente entende um determinado som, a gente naturalmente fala daquela forma e ouve quando aquilo é reproduzido. Se a gente tenta adaptar os nossos sons ao inglês, obviamente a gente vai ter problemas, né? Todo mundo já ouviu pessoas na televisão, americanos que em programas de televisão eles têm que reproduzir uma frase em português do tipo: olha, eu sou fulano e estou em tal canal, assista meu programa. E a gente acha até curioso o modo como ele fala, porque fica engraçado, né? Assim também vai acontecer conosco se a gente falar o inglês com a fonética do português. Porque nesse momento que deram para o ator decorar essa frase e falar em português aquela frase, não trabalharam a fonética com ele. Ele apenas falou do jeito que ele conseguiu reproduzir. E ficou engraçado para nós brasileiros. Quando nós ouvimos os americanos falando daquele jeito, obviamente a gente vai achar engraçado. E quando eles ouvem a gente falar o inglês com a fonética do português, obviamente eles também vão achar curioso. Agora, por que a fonética é importante? Porque mesmo no português, se eu troco o som de uma determinada consoante ou vogal, às vezes eu troco o sentido da palavra. Por exemplo, eu mencionei o F. Agora, foneticamente, o F e o V são muito próximos, mas é toda uma diferença entre a palavra faca e a palavra vaca. Eu mudei apenas um som e a palavra saiu totalmente diferente. Dentro do contexto da minha conversação, aquilo vai soar, no mínimo, esquisito, engraçado.
Às vezes eles vão me entender, às vezes sim. Outras vezes eu corro o risco de não ser entendido. Então, gente, a gente vai começar a trabalhar na fonética, vai ter novos vídeos aí para vocês seguirem. E a importância da fonética é para evitar mal entendido entre pessoas que estão conversando. Sobretudo quando a gente conversa com nativos, eles é que precisam entender o nosso inglês, e não outros brasileiros que eventualmente falam que a pronúncia nossa ou deles já está corretinha. A gente tem que tomar muito cuidado nisso. Então, esse vídeo foi só para falar sobre a importância da fonética. No próximo vídeo a gente já vai tratar de alguns sons do inglês. Até mais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho para poder receber as atualizações do canal